E a de hoje é essa aí, pergunta 17, o que é idolatria? Já falamos um pouco sobre isso aqui na igreja, que é muito comum, principalmente no meio evangélico, quando se fala de idolatria, as pessoas logo fazerem menção aos católicos, a uma imagem de barro, ou uma imagem qualquer, talvez um crucifixo que se carrega no pescoço, ou um crucifixo que você tem em casa. Contudo, a verdade é que o pecado da idolatria ele é muito mais amplo e muito maior do que simplesmente ter uma imagem em casa. Isso também é idolatria, mas ele é muito maior do que simplesmente carregar uma imagem no pescoço. Então, hoje, infelizmente, a igreja evangélica também anda muito imersa no pecado da idolatria, sem que ao menos perceba isso e se julgue às vezes isenta desse pecado. Mas constantemente encontramos evangélicos que são idólatras, as mais diversas coisas, idolatram tudo que tem pela frente, e isso não é legal. Infelizmente, alguns pastores colaboram para isso, contribuem para isso, às vezes colocando na cabeça do membro que o ministério pastoral é um ministério, sei lá, quase que santo, quase que celestial, colocando na mente do membro que o pastor é um ser quase que de outro mundo, sabe, perfeito. Isso gera na mente dos irmãos uma idolatria, isso vai gerando no coração da igreja uma idolatria que não é saudável. Não é saudável para a igreja, não é saudável para o pastor e não glorifica a Deus. Então, infelizmente, hoje, quando falamos de idolatria, a gente tem que fazer uma meia-culpa e dizer que nós, evangélicos, infelizmente, temos cometido esse pecado diariamente. Conta para mim aí, Mateus, qual é a resposta aí que o autor coloca? Ele diz assim, queridos, idolatria é confiar nas coisas criadas e não no Criador. Então, a primeira afirmação que ele faz idolatria é todo e qualquer ato, toda e qualquer atitude, todo e qualquer pensamento em que você deposita confiança nas coisas criadas por Deus e não no Criador que criou aquelas coisas. Para nossa esperança e felicidade, relevância e segurança. Então, o que ele está dizendo? Quando você deposita em alguma coisa que foi criada, a sua esperança, sua felicidade, a relevância da sua vida e a segurança da sua vida, você está idolatrando alguma coisa. Falávamos sobre isso aqui na segunda-feira, quando conversávamos na aula de aconselhamento, e falávamos acerca das pessoas que às vezes por uma decepção amorosa, por uma decepção familiar, querem dar cabo da sua vida, querem desistir da sua vida, e aí nós falávamos sobre isso, que querendo ou não, isso é um ato idólatra, é um ato pecaminoso, porque você está dizendo que a sua vida parou de ter sentido porque aquela pessoa foi embora, que a tua vida parou de ter sentido porque fulano te traiu, que a tua vida parou de ter sentido porque você perdeu alguma coisa que você gostava muito, que a sua vida parou de ter sentido, por isso pode ter certeza, aquilo virou um Deus na sua vida, aquilo virou um Deus, aquilo era um ídolo para você, seja lá o que for. Então, o pecado da idolatria gira em torno disso. O que é ter um Deus? Para a gente, ter um Deus deveria ser ter o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e Salvador, Pai do Senhor Jesus Cristo. Isso é ter um Deus. Mas a gente sabe que quando a gente fala de forma genérica o que é ter um Deus, o que é ter um Deus para as pessoas que estão aí fora, isso pode se desdobrar nas mais variadas respostas. Então, qualquer coisa, voltando ali para a resposta, no qual nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, felicidade, qualquer coisa vai ser o Deus no qual nós servimos, adoramos ou exaltamos. Então, muitas pessoas acreditam que possuem um Deus simplesmente pelo fato de terem tudo aquilo que querem ou de terem tudo aquilo que desejam. A vida está boa, eu tenho Deus, mas se em algum momento dessa vida, aquilo no qual a minha esperança está depositada se abala, acaba a minha confiança em Deus.
Por isso que a nossa vida não pode perder sentido em hipótese alguma. Porque se a nossa vida, se a nossa confiança está baseada em Deus, Deus não muda, Deus não falha, Deus não mente, Deus é imutável, Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é infinito. Então, se a nossa esperança está baseada nele, a nossa esperança nunca vai deixar de ser esperança, ela nunca vai ser frustrada, e a nossa vida nunca vai deixar de ter sentido. Mas se você tira Deus e coloca qualquer coisa no lugar dele, pode ter certeza. As coisas são mutáveis, o mundo é mutável, as coisas são variáveis, as coisas deixam de ser, as pessoas deixam de ser aquilo que eram. Eu conheci fulano, ele era assim, agora ele deixou de ser. Então a gente não pode colocar a nossa perspectiva de vida, confiança, o nosso sentido em ninguém, nem naquilo que a princípio foi uma bênção de Deus. Foi bênção de Deus aquele marido, foi bênção de Deus aquele filho. Se você colocar a tua confiança, se você depositar a tua fé, a tua esperança e a tua alegria naquele marido, naquele filho, você vai se decepcionar. E aquilo vai se transformar num ídolo. Então, a evidência de que as pessoas têm um ídolo e não um Deus Todo-Poderoso é quando elas se deixam abater, quando as coisas mudam, quando perdem alguma coisa. Ou a evidência de que alguém tem um ídolo é quando ela se torna arrogante, prepotente, soberba, orgulhosa pelo fato de ter conquistado alguma coisa, seja um bem material, seja algo afetivo, emocional. Isso deixa claro que aquela pessoa também tem um ídolo, que não é o Deus Todo-Poderoso. Então, qual é o teste que devemos fazer diariamente? Perguntar ao nosso próprio coração, perguntar ao Espírito Santo que habita em nós, se a nossa esperança, se o nosso coração, ele depende totalmente e unicamente de Deus em todas as áreas da nossa vida, se a gente deposita toda a nossa esperança em Deus, ou se o nosso coração, ele guarda um cantinho, ele guarda uma áreazinha onde ele deposita a esperança no homem, no dinheiro, na força do braço, na sua faculdade. Vivemos uma época, em que isso está muito exacerbado, pelo fato de estarmos vivendo num período eleitoral. A gente tem as nossas convicções políticas, nós depositamos a nossa confiança quando votamos em A, B, C ou D, mas se a nossa esperança final recai sobre um homem ou uma mulher no qual votamos, é idolatria. Se amanhã ou depois o político no qual votamos trai aquilo que ele prometeu e não cumpre com aquilo que ele prometeu, continuarmos seguindo aquele político cegamente é idolatria. Defendermos aquele político, ainda que fique comprovado que ele não cumpriu com aquilo que prometeu e cometeu o que não deveria, praticou o que não deveria, traiu as suas convicções, aquilo que nos prometeu, é idolatria. Infelizmente, dos dois lados tem muito disso, muito disso. Vira time de futebol, o time pode ser horrível, que o camarada defende até o último segundo. Isso é idolatria, Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, Nada debaixo do céu, nem ninguém debaixo do céu pode ou merece ter espaço no nosso coração a ponto de depositarmos nisso ou naquilo ou em alguém a nossa esperança ao ponto disso se tornar idolatria. Ao contrário, claro, se o nosso coração é totalmente desprendido, e aí, repito, não estou dizendo que você não pode confiar em ninguém. Como eu disse, a gente dá um voto de confiança quando a gente vai na urna. A gente dá um voto de confiança para as pessoas que estão à nossa volta. Nós confiamos nelas, nós os amamos, nós esperamos sempre o melhor deles, mas nós não esperamos deles além do que eles podem dar, porque só quem pode dar é Deus. Isso também, e aí mudando um pouco o nosso foco aqui, mas falando de relacionamento, isso também é um ponto bom, porque quando a gente não espera do outro aquilo que só Deus pode dar, a gente não bota sobre o outro um jugo infinito. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, só Deus pode te dar paz, só Deus pode te dar alegria, só Deus pode te dar felicidade, só Deus pode te amar plenamente.
Mas quando você pega as coisas que só Deus pode te dar e você transfere para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, e ele não consegue cumprir plenamente, não estou dizendo que ele não vai te fazer feliz, te amar, te alegrar, mas quando ele não consegue cumprir plenamente, ou quando ele falha alguma das vezes, você crucifica aquela pessoa e oprime aquela pessoa, porque você está transferindo para ela aquilo que só Deus pode dar. Você está interferindo até no seu relacionamento, sem você perceber. Porque você está colocando na conta daquela pessoa aquilo que aquela pessoa não pode te dar. Porque ela não é Deus, porque ela não é perfeita, porque ela não é todo poderosa. Então, irmãos, cuidado com isso também, até no relacionamento, porque sem perceber, a gente deposita ou joga nas costas de alguém aquilo que as pessoas não podem fazer. E quando elas falham, porque são humanas como nós falhamos, a gente tira aquela pessoa para Judas e não percebe que talvez nós tenhamos gerado uma expectativa maior do que aquela pessoa merecia. Não pelo fato dela ser ruim, pelo fato dela ser pecadora e falha como eu e você. E não poder cumprir todas as nossas exigências. Certo? Mas existe um que pode. Esse um é Deus. Então, não idolatre nada nem ninguém. Esteja sempre avaliando e sondando o seu coração para saber se alguma coisa tem tomado o lugar que é só de Deus. Então, pecado é rejeitar, ignorar, se rebelar contra Deus, não tratando Deus como verdadeiro Deus, ou melhor, tratando as coisas que Deus nos deu como Deus, como se Deus fosse. E aí, repito o que eu falo aqui sempre, inclusive coisas boas que Deus nos dá, pode, sem que a gente perceba, ir se tornando um ídolo. Então, idolatria é amar qualquer coisa mais do que o nosso Criador. Idolatria é tratar qualquer coisa como mais importante na nossa vida do que o próprio Senhor Jesus. Idolatria é colocar a nossa esperança de um futuro melhor em qualquer coisa que não seja no Deus Todo-Poderoso. Tudo isso é idolatria. Idolatria é colocar a nossa segurança da nossa família, da nossa vida, na segurança pública, no policial ou no muro alto. Em vão, se o Senhor não vigiar, em vão será todas essas coisas. Então, cuidado com isso. Então, a razão pela qual é muito importante a gente falar de idolatria sempre é porque, eu repito, é um pecado que cresce sorrateiramente lá no cantinho do nosso coração, sem que a gente perceba. Consegui passar num concurso tão sonhado, sem que a gente perceba que aquele concurso vai virando motivo de idolatria. Consegui o carro, consegui a casa que era tão sonhada, sem que a gente perceba, lá no fundinho, aquilo vai crescendo, e daqui a pouco a nossa confiança já foi transferida para aquele carro, para aquela casa, para aquele emprego, para aquele concurso. Então, cuidado, porque, eu repito, nós evangélicos também, constantemente, nos pegamos violando a lei de Deus acerca da idolatria. Então, é muito comum você ver um camarada que ele entra no emprego e ele entende que aquele emprego foi bênção de Deus, e aí ele começa a se dedicar. Não há nada de errado nisso, você se dedicar ao emprego, você deve ser o melhor funcionário que você puder, para a glória de Deus. Mas aí, aquilo que começou como bom, como bênção, e com bons motivos, começa a se transformar no ídolo. Quando o camarada começa a viver para o trabalho e não tem mais tempo para sua esposa, não tem mais tempo para os seus filhos, e aí ele ainda justifica, dizendo, não, mas eu estou fazendo isso, pastor, é porque eu quero dar o melhor. Mas quem disse que o melhor é só dinheiro? Quem disse que o melhor é só ter tudo de bom dentro de casa? Quem disse que o melhor é ter fartura? Quem disse que o melhor é você se desdobrar trabalhando para cumprir ou responder a todos os desejos da sua família? Quem disse que isso é melhor? Então é muito comum ver homens, pais de família, chefes de família, idolatrando o seu trabalho e justificando, dizendo que é por um bom motivo, é para sustentar a casa. Quem disse? Quem disse que a tua presença não é mais importante do que, às vezes, aquele desejo que você tem de conquistar alguma coisa? Então, é muito comum você ver pessoas fazendo isso. E aí, crise familiar, crise conjugal, filhos, às vezes, abandonados, amargurados, filhos que se sentem abandonados, que não são amados. E, no fundo,
Não entendem que o pai às vezes não fez nem por mal, mas foi cego, foi cegado pela idolatria e simplesmente achou que poderia suprir a sua ausência ou suprir a carência da sua família por meio de trabalho, dinheiro e coisas. Então, irmãos, faça sempre isso. Sempre se autoavalie e peça ao Espírito Santo para te dizer se tem alguma coisa, ainda que seja boa, bênção de Deus, se transformando em ídolo no teu coração. Porque a idolatria, ela arruína a nossa alma, destrói a nossa família e, acima de tudo, é uma desonra ao nosso Deus. É tirar ele do lugar e colocar uma coisa. Beleza? Bota para mim aí, Mateus, o versículo bíblico. Romanos 1, 21 e 25. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Então Paulo está dizendo ali que os gentios, no contexto do capítulo 1 de Romanos, estavam honrando e adorando a criatura mais do que o Criador, e isso é o conceito de idolatria. Passa para mim aí o próximo. O que é idolatria? Peguei apenas uma outra pergunta de um outro catecismo, só para ilustrar. Diz assim: idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus. Então, esse catecismo ele vai até além, né? Ele diz, olha, não é só colocar no lugar de Deus, se você coloca do lado, se você coloca em pé de igualdade com Deus, já é idolatria. Você pega alguma coisa e coloca como concorrente de Deus, já é idolatria. Então não é só acima de Deus, colocou do lado, equiparou com Deus, já está errado. Que se revelou em sua palavra. Então, idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Tem mais algum aí? Próxima pergunta. Alguém quer falar dessa aí, de idolatria? Não? Então, vamos lá. A próxima diz assim: Deus permitirá que nossa desobediência e idolatria passem sem punição? E aí, né, talvez para a gente que faz parte de uma igreja, dentro do possível, a gente luta para ser bíblica e cristocêntrica, facilmente você responderia isso aqui. Mas não é difícil você encontrar alguns pastores, alguns teólogos e algumas igrejas negando essa pergunta, dizendo, olha, Deus é um Deus tão amoroso, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui. Deus é um Deus tão misericordioso, perdoador, que Ele vai permitir que a idolatria, a desobediência, Ele vai deixar para lá. Chegar naquele grande dia, Ele vai amar tanto o ser humano que Ele não vai levar em conta essas coisas. Mas não é isso que a Bíblia nos afirma constantemente acerca da desobediência e principalmente da idolatria. Coloca para mim a resposta, Marcos. Diz assim: então Deus vai deixar impune idolatria, desobediência? A resposta é não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus e contra a sua justa lei. Então, reforçando aquilo que também já falei aqui diversas vezes, toda vez que a gente comete um pecado, ainda que não diretamente contra Deus, é contra Deus. É contra Deus. Ainda, pastor, mas eu tratei mal o vizinho. Mas eu falei besteira, foi para fulano. Indiretamente, ainda que você não perceba, é pecado contra a soberania, santidade e bondade de Deus e contra a sua lei. Porque a lei é bem clara em dizer que nós não devemos pecar. Então, cuidado com isso, né? Tem até uma frase famosa, acho que do John MacArthur, que ele diz: não se preocupe se o Evangelho ofende as pessoas. Eles ofendem a Deus todos os dias e não estão nem aí. Então, toda ofensa que é feita no mundo, toda ofensa que é feita debaixo da terra, é contra Deus, é contra a santidade de Deus. Então, repito aquilo que tenho dito aqui. Irmãos, diante de um pecado, pense nisso. Diante de um pecado, diante de uma tentação, diante de uma provação,
diante de uma sedução, pense nisso, é contra o Senhor. Depois você pense, poxa, eu vou decepcionar o pastor, eu vou decepcionar a igreja, eu vou escandalizar, poxa, eu vou chatear minha família. Tudo isso faz parte. Mas, em primeiro lugar, pense, é contra Deus. E lembra que a gente pregava aqui domingo, dizendo que Paulo tinha uma consciência vívida de que Deus via tudo que ele fazia, tanto que ele diz, Deus é minha testemunha de que eu não minto. Então, lembre-se disso também, diante de uma tentação, diante de uma provação, diante de uma artimanha de Satanás, pense, Deus é minha testemunha. E se eu pecar, primeiramente estarei ofendendo a Ele. Primeiramente a Ele, que morreu por mim, que deu seu Filho por mim. Ele não merece tamanha afronta. Então o texto diz aí, todo pecado é contra Ele. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e nos punirá por seu justo juízo nesta vida como na vindoura. Então, justamente, Deus fica irado quando cometemos os pecados. E aí ele vem sobre nós com juízo tanto nessa vida quanto na vida eterna. Claro, não é o assunto aqui de hoje, mas nós sabemos que o sangue de Jesus nos perdoa e nos livra de toda a culpa e de toda a ira. Mas não é esse o tema de hoje, o tema é só para falar sobre a punição de Deus sobre os atos pecaminosos, mas a gente sabe que a graça de Deus nos alcançou. Mas não se engane, que o que o homem plantar, isso semeará. De Deus não se zomba, é isso que Paulo diz aos Gálatas. Então, cuidado, viver em pecado também é pedir, chamar para si maldição, juízo, ira e castigo de Deus. Deus não é o Papai Noel, não é o velhinho barbudo, certo? Deus se ira sim contra os pecados. E aí as consequências são terríveis, só Deus sabe quais são as consequências ou até que ponto nós podemos chegar sem que a mão dele venha pesada sobre a nossa vida e nos fira. E aí, queridos, é o que eu sempre digo. Algumas pessoas acham assim, não, pastor, um dia eu volto. Quem disse que amanhã você vai ter oportunidade de voltar? Pastor, um dia eu volto, um dia eu paro. Quem disse que amanhã você vai ter oportunidade de parar? Então, queira Deus que amanhã você tenha. Queira eu oro por isso, que amanhã você possa. Mas quem disse que amanhã a mão pesada de Deus não virá sobre a sua vida? Então, algumas pessoas brincam e arriscam. E aí é cada um por si, cada um dará conta da sua, certo? Eu te oriento a não fazer assim, porque Deus se ira e Deus vem sobre os pecados. Coloca para mim o versículo, Mateus. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas, tem uma tradução que é melhor, vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Efésios 5 e 6. Então Paulo é bem claro novamente em dizer, sabei isto, que esses não têm herança no reino de Deus. E aí ele completa e diz, ninguém engane vocês. Com essa historinha de que pode viver assim que vai para o céu, pode viver assim que Deus é amor, pode viver pecando que Deus não liga, que a salvação é pela graça e está liberado de viver a Bangu. Ninguém vos engane, Paulo diz, com vãs palavras. Porque sobre estas coisas que ele citou antes, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ninguém escapará. Então, Paulo deixa o alerta aí para os crentes não ouvirem essa baboseira aí que pregam de que todo mundo vai ser salvo. No final, é uma teoria chamada universalismo, que diz que Deus vai salvar todo mundo de forma universal, porque Deus é amor. Então, já falei sobre isso aqui também, mas só para a gente repetir, reforçar, não punir os pecados tornaria Deus injusto, aí sim. Alguns dizem assim, poxa, mas que injustiça, Deus vai mandar as pessoas para ficar eternamente no inferno. Injustiça seria, ou Deus seria injusto, se ele não cumprisse com a palavra dele. Injustiça seria se Deus não cobrasse os pecados cometidos contra o filho dele,
e contra o sangue do Filho dele derramado na cruz. Isso seria injustiça. E injustiça seria contra nós, ainda que pecadores, mas hoje santificados, quando somos... A nossa realidade não é essa, né, queridos? Mas vamos falar da realidade lá, da igreja perseguida. Injustiça seria se os que perseguem, matam, queimam vivos, afogam os cristãos pelo mundo afora, não sofressem a devida ira e castigo de Deus. Pastor, há perdão para eles? Claro, se houver arrependimento, há perdão. Mas se não houver, seria ridículo, queridos. Um Deus Todo-Poderoso olhar para essa situação e falar, pode entrar no céu. Seria ridículo, seria um Deus mentiroso. Porque a palavra dele diz que ele não pode ter contato com o pecado. A palavra dele diz que ele não pode chamar o mal de bem e o bem de mal. A palavra dele diz que ele não pode fazer vista grossa. A palavra dele diz que ele não pode deixar impune os pecados cometidos e que o salário do pecado é a morte. Então aí sim nós estaríamos diante de um Deus injusto e de um Deus que mente. De um Deus que é injusto e covarde. Mas não é assim que a Bíblia relata o nosso Deus. Não é assim. Eu sei que é duro falar um pouco sobre juízo, sobre inferno, sobre condenação, porque o nosso coração se aperta. Porque assim como vocês, eu tenho um monte de familiar que oro para que se convertam, mas que na condição de hoje estariam condenados. Mas pense, a gente não pode querer humanizar Deus como nós somos. A gente não pode querer sentimentalizar Deus como nós somos sentimentais. A gente não pode querer colocar, né, querido, a gente sabe que é uma figura de linguagem, no coração de Deus, porque nem coração ele tem, o nosso coração, que é um coração mole, é um coração que se estremece, que se deixa levar, às vezes, porque nós amamos os nossos familiares e os conhecidos nossos que ainda estão na desobediência. Então a gente não pode fazer isso. Então, Deus deixar de exigir a punição pelos seus pecados seria até injusto para com o seu próprio filho. Porque quando o filho dele vai na cruz, vai justamente porque ele exigiu a punição pelos pecados. E agora, aqueles que não creem no filho dele, ele vai deixar entrar no céu? Seria uma falta de lealdade até com o seu próprio filho, que morreu para que pecadores se arrependessem e crescem no nome dele. E agora se Deus fala, olha, pode entrar todo mundo, até que aqueles que não creram no meu filho. O próprio Deus, isso é impossível, estaria banalizando a morte do seu filho, estaria relativizando a morte do seu filho. Alguns vão entrar porque meu filho morreu, outros vão entrar porque eu resolvi deixar todo mundo entrar. Então, cuidado. Eu sei que o nosso coração dói, eu sei que o nosso coração fica apertado quando o assunto é inferno, é juízo, mas não tente humanizar Deus, diminuir Deus, rebaixar Deus daquilo que a palavra dele diz. Então, se ele permitisse que os culpados saíssem ilesos, aí sim ele seria injusto. Então, a sua decisão, ela não é arbitrária, ela não é uma decisão ditadora, ela é uma decisão justa, até porque ele deu a palavra dele e deu o filho dele para cumprir aquilo que a gente não podia. Então não há arbitrariedade, não há ditadura em Deus, pelo contrário, há um Deus extremamente amoroso. Como exemplo, né, queridos, acerca desse assunto, você vê o próprio apóstolo Paulo, que a gente tem citado bastante aqui, em Atos 24, quando ele é levado diante de Félix, da sua esposa, entre aspas, né, ele prega sobre justiça, juízo, sobre autocontrole, sobre santidade diante de um homem que estava vivendo em adultério. E ele não se omite de falar a verdade. Ele não se omite de apresentar para Félix e para sua esposa, entre aspas, que a situação no qual eles viviam era digna de juízo, digna de justiça e da ira de Deus. Então Paulo jamais se omitiu de pregar a verdade e a Bíblia sempre foi muito clara em dizer que nós não escaparemos da condenação a não ser pelo nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Então, não neguem isso, porque isso é uma heresia. Então, a ideia de um Deus tão bondoso,
que não pode condenar o pecado, é um ídolo, é um Deus falso, é um Deus mentiroso, criado pelo coração do homem. Acho que eu já falei sobre isso aqui, um filme que está na Netflix, que eu assisti há pouco tempo, de um pastor, é um filme real, ele é vivo ainda, que por se deixar levar, justamente por isso, ele teve a oportunidade de ajudar o tio dele, ajudar entre aspas, o tio dele estava preso, cometeu uma transgressão na cadeia, pediu que a igreja fizesse um manifesto a favor dele, ele disse que não faria, esse tio veio a tirar a sua vida. E aí ele ficou tão abalado com aquilo, e aquilo mexeu tanto com o emocional dele, que ele começou a pregar o universalismo. E aí hoje ele tem uma igreja ainda nos Estados Unidos, ele é um pastor anglicano, ele prega salvação para homossexuais, salvação para todo tipo de pessoas, ele prega o universalismo, porque ele deixou que o coração dele falasse mais alto que a Bíblia, porque ele viu o tio dele morrer, tirando a sua própria vida, e aí ele colocou aquela culpa sobre ele, e para justificar aquilo, ele teve que começar a pregar, para justificar o seu próprio coração e a sua mente, né? Ele começou a pregar o universalismo, achando que aquilo tiraria o tio dele do inferno e aplacaria ou diminuiria a consciência dele. Uma grande bobagem. Quando chegar lá, ele vai descobrir que não só não tirou o tio dele, mas como também está indo junto para onde o tio dele estava. Então, cuidado, isso faz muitos cristãos mudarem de opinião, mudarem a verdade bíblica, mudarem a fé, porque se deixaram levar pelo coração, pelo sentimento. Então a advertência de Paulo é clara, a gente leu ali, não haverá salvação para aqueles que não creem no nome de Jesus e que não andarem dia após dia abandonando aquelas práticas. E ali está lá a idolatria bem definida. Bem, para terminar, coloca para mim, Matheus, coloquei 2 perguntas. Quais são as punições do pecado neste mundo? Então a gente falou aqui, na resposta, que as punições de Deus, o juízo de Deus acontece tanto nessa vida quanto na vida vindoura, na vida eterna, né? E aí nessa vida qual é o pecado, qual é o castigo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, uma punição que acontece dentro da gente, como cegueira do entendimento, cegueira espiritual, cegueira para as coisas, para entender as coisas de Deus, sentimentos depravados, então isso também provém, se você ler lá o próprio Romanos 1, né, que é aquele texto muito conhecido, que trata sobre as práticas depravadas, sexuais, vai dizer que Deus os entregou a uma disposição mental corrupta, de maneira que os homens começaram a deitar com homens e mulheres com mulheres. Então, é castigo de Deus. Fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos ou exteriores. Agora ele vai falar dos problemas exteriores da punição do pecado do mundo, que todos nós estamos expostos, né, queridos? Maldição de Deus sobre as criaturas. Então, o mundo é caído por causa do nosso pecado, a gente já falou sobre isso aqui, por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Então, todos os males que vêm sobre a natureza, sobre os animais, sobre os nossos corpos, sobre os bens também, bens materiais, sobre as nossas relações afetivas, sobre os nossos empregos, a maneira como a gente lida com o outro e, no final, nos leva à morte. Tudo isso é consequência da punição do pecado, da ira de Deus, do castigo de Deus sobre o mundo, certo? Então, passa aí para a próxima. A última que eu coloquei aí, Deus deixa sem castigo essa desobediência e rebeldia? Um outro catecismo, só para reforçar. Não deixa, porque ele se ira terrivelmente, tanto contra os pecados em que nascemos, como contra os que cometemos, e quer castigá-los por justo julgamento, agora, nesta vida e na futura. Ele mesmo declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3:10. Então, queridos, a gente está caminhando aqui para o final. A nossa ideia hoje era só falar sobre idolatria e sobre o castigo de Deus. Lembrando, a gente sabe que a graça vem
e nos dar salvação, mas hoje a ideia era mesmo só falar da parte mais dura aí. Alguém quiser falar?